Sejam bem-vindos de volta ao curso de Introdução à Lógica Proposicional Clássica. Como havia dito no último vídeo, o tema dessa aula será o método Tableau. Então nós vimos na última aula que nós podemos classificar fórmulas como tautologias, contradições ou contingências. E nós também vimos que nós podemos testar essas coisas com a tabela, né? Então a gente faz uma tabela para uma fórmula. Se na tabela só ocorre verdadeiro, então a fórmula é uma tautologia. Se na tabela só ocorre falso, então é uma contradição. Se na tabela às vezes ocorre verdadeiro, às vezes ocorre falso, então é uma contingência. Mas o método da tabela não é um método muito eficiente. Por quê? Porque para fazer a tabela, a gente precisa de distribuir todos os valores de verdade. E a gente viu que uma tal distribuição é dada pela fórmula 2 elevado a n, tal que n é o número de variáveis. Então as tabelas crescem muito rápido. Então quando a gente tem uma quantidade um pouco maior de variáveis, já começa a ficar muito chato de fazer as tabelas. Para isso, a gente pode usar um outro método. Esse método é o chamado método Tableau. Então o método Tableau ele vai ser um método analítico. E a gente vai entender que ele é um método analítico, porque ele vai ser um método que elimina operações lógicas. Então a gente vai ver que o Tableau muitas vezes ele vai ser mais rápido. Só que a diferença é que o Tableau te dá menos informação. Quando você tinha a tabela verdade, você podia ver todas as combinações de valor de verdade e você via exatamente para quais interpretações a fórmula saía verdadeira ou para quais interpretações a fórmula saía falsa, né? Esse não vai ser o caso para o Tableau. O Tableau vai responder para a gente só um tipo de pergunta, né? Ele vai responder se uma situação é possível. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar já aqui. Então tá. Eu vou começar pelas regras do Tableau e aí depois eu falo o que é mesmo o Tableau. Então o Tableau vai ter algumas regras e ele vai ter uma regra para cada operação lógica, mas ele vai ter uma regra para cada operação lógica com um rótulo. Como assim? Então vamos lá. Se a gente tem não há, certo? A gente vai ter uma regra para o Tableau quando não há é verdadeiro e uma regra para o Tableau quando não há é falso, certo? Mas o que quer dizer uma regra para quando não há é verdadeiro, uma regra para quando não há é falso? O que a gente vai fazer no Tableau? A gente vai sumir com as operações lógicas usando condições de verdade que vão manter o sentido dessas coisas. Então a gente está dizendo que não há é verdadeiro. Qual a condição de não há ser verdadeiro? A gente sabe que é a ser falso. Então a gente vai usar essa notação. A gente faz um traço reto e diz que A é falso. Agora o que quer dizer que não há é falso? Então, falsidade da negação quer dizer verdade da coisa negada. Então a gente vai fazer também um traço e vai escrever verdade de A. E nesses dois casos a gente sumiu com a operação lógica, né? A gente eliminou ela em termos das condições de verdade. A gente faz isso para todas as operações. Então suponha A e B. Então a gente tem verdadeiro A e B e a gente tem falso A e B, né? Então a gente pode pensar nessas regras. O que tem que acontecer, né, para A e B serem verdadeiros? Tem que acontecer que A é verdadeiro, então a gente coloca verdade de A, e tem que acontecer que B é verdadeiro, então a gente coloca verdade de B. No mesmo ramo, a gente vai ver depois que o Tableau tem uma estrutura que a gente chama de árvore, né? Mas isso vai ficar mais claro mais pra frente. Agora a gente olha, o que tem que acontecer para A e B ser falso, né? A gente sabe o seguinte, que para A e B ser verdadeiro, A tem que ser o caso e B tem que ser o caso, né? Então, para A e B ser falso, basta que pelo menos uma entre A e B seja falso. Então, A é falso ou B é falso. Então, essa vai ser a nossa regra. E agora, essa é uma regra que a gente vai dizer que bifurca, porque é uma regra que essas duas coisas não têm que ser simultâneas para a regra funcionar, né? Agora a gente tem a disjunção. Então, a gente tem verdade de A ou B e a gente tem falsidade de A ou B. Como é que fica essas coisas? Então, verdade de A ou B, como a gente mesmo disse, tem que ser verdade de A ou verdade de B. Agora vamos pensar na falsidade de A ou B. Para A ou B ser verdadeiro, pelo menos uma entre A ou B é o caso, né? A gente dizer que não é o caso, pelo menos uma entre A ou B é verdadeira, é dizer que nem A é verdadeiro, nem B é verdadeiro, né? Então disso a gente tira falsidade de A e falsidade de B.
Então vai ser uma dessas regras que não bifurca, né? Agora a gente tem verdade de A implica B e a gente tem falsidade de A implica B. Como é que ficam essas coisas? No caso da falsidade de A implica B, é mais fácil, porque a gente já sabe que a única forma de violar uma regra desse tipo é se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, né? Vamos parar para pensar um pouco nisso. A gente poderia interpretar, por exemplo, uma frase tipo implicação com exemplo, por exemplo, se tem aula, então eu vou para a escola, né? Se tem aula, então eu vou para a escola. Então vamos pensar nos valores de verdade, né? Se tem aula e você vai para a escola, tudo bem, né? Agora, se tem aula e você não vai para a escola, não está tudo bem. Você vai levar uma falta, né? Agora vamos pensar nos casos em que o antecedente é falso. Se não tem aula e você não vai para a escola, não é um problema. Se não tem aula e você vai, também não é um problema. Então é mais ou menos essa a ideia da implicação. Então a gente sabe que isso aqui, a falsidade da implicação, não vai bifurcar também. Porque vai ser uma coisa do tipo verdade de A e falsidade de B, certo? Agora o que acontece aqui? A gente sabe que se a gente fizer uma tabela para A implica B, então a gente tem A, B, A implica B, certo? A gente tem verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro. Então isso fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Então a gente sabe que tem 3 linhas em que isso é verdadeiro. Mas essa não vai ser uma regra que bifurca. Como é que a gente pode resumir essas condições de verdade? Bom, basta que a gente faça o seguinte. A gente vê o comportamento dos valores de verdade em cada uma dessas linhas. Nessa linha aqui, né, A e B são verdadeiros. Agora, nessas linhas aqui, o que há de comum entre elas? A é falso. E nessa linha aqui, B é verdadeiro, né? Então, o que a gente percebe? Que basta que A seja falso ou B seja verdadeiro, para que A implica B seja verdadeiro. Por quê? Né? Vamos supor que A seja falso. Então não interessa o valor de B. A gente acabou de pensar no exemplo semântico disso. Não interessa que o valor de verdade de B, que essa implicação já vai ser verdadeira, né? Agora suponha que B é verdadeiro. Aí pelo contrário, se B é verdadeiro, sobra 2 opções de valor de verdade para A. Ou A é verdadeiro ou A é falso. Caso A seja verdadeiro, o que acontece? Se A verdadeiro implica B verdadeiro, não tem problema. Caso contrário, falso implica verdadeiro, também não tem problema. Então essa vai ser uma regra que bifurca do seguinte jeito. Falso A ou verdadeiro B, certo? E por último, a gente vai ter a regra da equivalência. Então a gente tem verdade de A se somente se B, e a gente tem falsidade de A se somente se B. Como é que fica essas coisas? Bom, a gente sabe que a condição de verdade disso é que A e B têm os mesmos valores de verdade. Então tem 2 casos em que isso é verdadeiro. Quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, ou quando A é falso e B é falso. Assim, de forma similar aqui, a gente sabe que isso vai ser falso quando A for falso e B verdadeiro, ou quando A for verdadeiro e B for falso, né? Então essas são as nossas regras, certo? Por que essas são as nossas regras? Bom, a gente já vai entender, né, como é que funciona o método Tableau. Então a gente tem todas essas regras e agora a gente vai entender o seguinte. Se a gente quer testar, né, se a gente quer testar via Tableau, se A é tautologia, então a gente vai fazer um Tableau para falso A, certo? E esse Tableau a gente vai aplicar uma série de passos. Então esse Tableau vai acontecer uma série de coisas aqui, ele pode bifurcar, e aí pode acontecer várias coisas. E a gente vai ver que se A é de fato uma tautologia, então em cada ramo existe uma contradição, certo? Então em cada ramo desse Tableau vai ter uma contradição. Por quê? O que isso diz pra gente? Isso diz pra gente o seguinte. Como a gente está eliminando as suas operações lógicas em termos de valores de verdade, o que a gente está verificando? Quais valores de verdade cada variável teria que assumir para que A tivesse valor falso. Mas se não existe uma interpretação que torna A falso, então isso quer dizer
que um tablô para A vai aparecer a mesma fórmula afirmada e negada, né? Então, falando assim, pode ser muito abstrato, vai ficar mais claro quando a gente for fazer com um exemplo, né? Então eu vou pegar uma tautologia qualquer, né? Eu vou pegar, na verdade, a mesma tautologia que eu usei na última aula. Então, se a gente faz, por exemplo, P implica que, se somente se, certo? Não P ou que. Como é que a gente vai testar isso? E outra coisa, tem mais uma restrição. Por motivos práticos, a gente sempre começa usando as regras que não bifurcam. Então, a gente usa sempre a regra na operação lógica principal, e caso tenha mais de uma operação lógica de mesmo nível, então a gente dá preferência para as regras que não bifurcam. Então a gente vai testar se é uma tautologia, a gente coloca o rótulo falso, né? Então falso P implica que, se somente se não P o que, né? Qual que é a operação lógica principal? Uma equivalência, né? Como é que é a regra da equivalência? A gente sabe que, então, né? Isso aqui vai ser o meu A e isso tudo aqui vai ser o meu B. Então a gente sabe que verdade de A, então verdade de P implica que, e falsidade de B, então falsidade de não P o que, ou falsidade de A, então falsidade de P implica que, ou verdade de B, e verdade de B, então verdade de não P o que, certo? Agora, sobraram essas fórmulas aqui, a gente tem que trabalhar com cada ramo separadamente, né? A gente sabe que a regra da implicação verdadeira é uma regra que bifurca. E qual que é a operação lógica principal daqui, né? Essa operação toda é uma disjunção. A gente sabe que a disjunção falsa é uma regra que não bifurca. Então a gente vai começar pela disjunção, né? No caso, a gente pode marcar as regras que a gente usou, a gente vai marcar todas. Isso vai fazer sentido quando a gente for passar para a lógica de primeira ordem, que a gente vai ver que tem regras que não são marcadas. Mas isso vai ser posterior no curso. Então a gente marca essa regra e a gente aplica a regra, né? Então, falsidade de não P o que? A gente sabe que isso é falsidade de não P e falsidade de Q, certo? Agora o que acontece com Q? Q chegou no nível atômico, ou seja, não tem mais nenhuma operação lógica aplicada sobre Q. Bom, então não tem mais nada para fazer com Q. Então a gente pode aplicar a regra da implicação ou a gente pode aplicar a regra da negação. Mas a gente sabe que dessas regras, a que não bifurca é a regra da negação, então a gente dá preferência para ela. Então a gente deriva disso falso não P, verdade de P, certo? Agora a gente pode tanto fazer esse ramo de cá quanto acabar esse. Eu vou preferir acabar esse primeiro. Então a gente sabe que isso aqui vai bifurcar. Isso vai dar falsidade de P ou verdade de Q, certo? Pela nossa regrinha. Mas o que acontece? Aqui, P, se a gente subir no mesmo ramo, né, aparece falso P e verdadeiro Q. Então esse ramo é o que a gente chama de fechado, porque tem uma contradição nesse ramo. E se a gente sobe aqui, ocorre verdadeiro Q, sobe falso Q. Então esse ramo também é o que a gente chama de fechado, né? Agora a gente continua do lado de cá. Então a gente sabe que implicação falso não bifurca, então a gente pode aplicar essa regra. Então vai ficar verdade de P, falsidade de Q. Essas duas coisas estão em nível atômico, não tem o que fazer. Então agora a gente aplica a regra da disjunção verdadeira. Isso vai dar verdade de não P ou verdade de Q. Verdade de Q também está no nível atômico. A gente já viu que ocorre verdadeiro Q, falso Q. Então esse ramo é fechado. E agora a gente aplica a regra para o verdadeiro não P. Verdade da negação. Então quer dizer falsidade da coisa negada, então falso P. Então todos os ramos desse tablô são fechados. O que esse tablô está falando para a gente então? Que para essa fórmula toda receber esse valor, teria que ser o caso que P é ao mesmo tempo verdadeiro e falso e que Q é ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Isso contraria a forma como funciona a nossa lógica. Então, vai ser o caso que essa fórmula não pode assumir esse valor. Ou seja, essa fórmula não pode ser falsa. Se essa fórmula não pode ser falsa, consequência é uma tautologia, certo? Então, esse é um dos usos do tablô. A gente consegue testar as nossas propriedades de fórmula, né? O que mais que a gente poderia testar? Bom, se eu faço um tablô
para uma fórmula, certo? E ele fica, e eu coloco o rótulo verdadeiro, e esse tableau fica fechado, então eu sei que não é possível que essa fórmula tenha valor, a fórmula toda seja atribuído o valor de verdade verdadeiro. O que isso quer dizer então? Que essa fórmula é uma contradição. Bom, e se o tableau fica aberto? Bom, quer dizer que existe uma tal atribuição. Então a gente pode concluir que, por exemplo, se eu faço um tableau para uma fórmula falsa e fica aberto, então ela é uma contradição? Não. Ela só vai ser uma contradição se ficar aberto para falso e quando eu fizer o tableau para verdadeiro, esse tableau fechar. Se não, é uma contingência. Ou seja, tendo todos esses métodos, a gente já sabe que o tableau é suficiente para testar todas as nossas propriedades de forma, tautologia, contradição, contingência, né? Então vamos pegar, por exemplo, uma contradição, pode ser aquela mesma contradição que eu peguei, então P implica que, se somente se P e não Q, certo? E aí a gente vê, vamos testar se isso pode ser verdadeiro. A gente sabe que isso é uma contradição, então a gente espera que esse tableau feche, né? Então, de novo, a operação lógica principal é equivalência, a gente vai marcar isso. Então, a gente vai ter verdade de P implica Q e falsidade de P e não Q. E a gente vai ter, né? Isso aqui é a regra da equivalência verdadeira. Então, e verdade de P e não Q. E a gente vai ter falsidade de P implica Q. E vai ter falsidade de P e não Q, certo? Então, o que a gente faz com essas coisas agora? Bom, essa regra bifurca e essa regra não bifurca. Então, a gente vai começar pela conjunção verdadeira. Conjunção verdadeira, verdade de cada uma das conjuntas, então verdade de P e verdade de não Q, né? A gente sabe que a negação não bifurca, então a gente vai tirar disso falsidade de Q, certo? Então agora sobrou P implica Q, a gente pode resolver isso também. Então fica falso P ou verdadeiro Q, né? Se a gente fizer uma análise rápida aqui, subindo aqui, falso P, verdadeiro P, fechou esse ramo, verdadeiro Q, falso Q, fechou esse ramo, né? Mas isso não é o suficiente ainda para a gente concluir que esse tableau é fechado. Se pelo menos um ramo desse lado ficar aberto, então esse é um tableau aberto, né? Mas vamos lá. Então, a implicação falsa, a gente sabe que isso não bifurca, então disso a gente deriva verdadeiro P, falso Q, certo? E agora, essas coisas estão em nível atômico, então a gente passa para a próxima operação lógica. Então a gente sabe que isso é uma conjunção falsa, essa regra bifurca, então isso é falsidade de P ou falsidade de não Q. A gente sabe que falsidade de não Q é verdade de Q. Agora a gente olha, subindo, então ocorre verdade de Q, falsidade de Q. Esse ramo é fechado, ocorre falsidade de P, verdade de P. Esse ramo é fechado. Então o que a gente conclui? Que é impossível uma interpretação, impossível uma atribuição de valor de verdade para essas variáveis, então o que torna essa fórmula verdadeira. Então essa fórmula é uma contradição, né? Agora, o que mais que está faltando? Bom, a gente pode testar uma contingência. Como eu já havia dito, a gente espera que a contingência seja tal, né, que o tableau para verdadeiro fique aberto, ou seja, ele mostre que existe uma interpretação, que é possível uma interpretação com valor de verdade verdadeiro, mas que o tableau para falso também fique aberto, né? Então vamos testar. Então vamos pegar, por exemplo, P ou Q implica R e P, por exemplo, né? Vamos pegar essa fórmula. Então a gente coloca os parênteses nisso aqui. Então isso é uma implicação, né? A gente pode começar, e a gente vai começar testando se isso pode ser verdadeiro. Então a gente sabe que implicação verdadeira bifurca, então essa coisa vai ser tal que o antecedente é falso, então falsidade de P ou Q, né? Ou o consequente é verdadeiro, então a gente vai ter verdade de R e P, certo? A gente sabe que essa regra não bifurca, essa regra não bifurca, então a gente pode começar por qualquer uma, né? Então vamos começar por aqui. Então falsidade de P ou Q é falsidade de P, falsidade de Q, né? E a gente tem aqui o quê? Que verdade de R e P é verdade de R e verdade de P. Tá tudo em nível atômico, não tem contradição entre essas coisas.
então é possível uma atribuição de valor de verdade tal que isso fica verdadeiro, né? É só a gente ver. Se a gente atribui, por exemplo, falso para P, então P é falso, né? E a gente também atribui falso para Q. Se a gente atribui falso para os dois, então essa disjunção é falsa, a implicação toda é verdadeira. Supondo que pelo menos uma das duas é verdadeira, né? Vamos supor que, por exemplo, enfim, a gente vai ver. A gente vai achar a atribuição que torna isso falso. Mas adiantando, só a gente imagina que isso é uma contingência, porque pode ser o caso que P é verdadeiro, né? E Q é verdadeiro, então isso é verdadeiro, a disjunção é verdadeira, e aí isso aqui precisaria de ser verdadeiro. Então P já é verdadeiro, mas R podia ser falso, né? E essa conjunção seria falsa. Verdadeiro implica falso, falso, né? Isso é só outro método que a gente tem, eu posso comentar esse método depois, não é um método tão sistemático quanto esses, mas é um outro método de raciocínio, de pensar se as coisas podem ser ou não tautologias, né? Mas enfim, para confirmar que essa coisa é uma contingência, agora a gente faz o tableau para falso. Então a gente tem aqui P ou Q implica Q e R, né? Era isso? Acho que sim. Bom, então, de novo, isso é uma implicação, agora é uma implicação falsa, então a gente vai tirar a verdade de P ou Q, certo? E falsidade de Q e R. A gente sabe que essa regra bifurca, mas essa também, então não tem prioridade. Então eu vou tirar a verdade de P ou verdade de Q, certo? E agora o que vai bifurcar daqui vai bifurcar em cada ramo, né? Então a gente vai tirar falsidade de Q ou falsidade de R, e no outro ramo a mesma coisa, falsidade de Q ou falsidade de R. A gente sobe, falso Q, verdadeiro P, falso R, verdadeiro P, não tem nada, falso Q, verdadeiro Q, fechou, né? Falso R, aqui também não tem nada. Então, um ramo fechado. Se tem pelo menos um ramo aberto, o tableau é aberto. Então, esse tableau não é fechado, né? Então, quer dizer que existe uma tal atribuição em que isso é falso. A gente viu essa atribuição antes de eu começar essa parte, né? Adiantei isso. Mas então, a gente testou. Então, se a gente faz um tableau para verdadeiro e um tableau para falso, e os dois ficam abertos, então a gente sabe que isso é uma contingência, né? Então, essa é a forma, esse é o método tableau. E é assim que a gente pode usar o método tableau para testar tautologia, contradição e contingência. Muito obrigado por assistir. Na próxima aula nós vamos falar de validade de argumentos válidos, certo? Se você gostou, deixa um gostei. Se você não gostou, deixa um não gostei. Deixa um comentário para que possamos melhorar. Caso você queira, se inscreva. Muito obrigado.